Presidente Lula, aqui é o Antônio Carlos, aqui na Tupi. Bom dia, como é que vai o senhor? Tudo bem? Bom dia, Antônio Carlos. É um prazer recebê-lo aqui no programa. Vem cá, o que o senhor está achando aí do governo do Bolsonaro, hein? Olha, eu acho que nós temos que ter em conta, que um momento difícil, que é uma mistura de uma crise sanitária com uma crise econômica, uma crise financeira e uma crise institucional pela falta de respeito com que o povo está sendo tratado. Ontem, quando o presidente Bolsonaro fala, eu me chamo Messias, mas não faço milagre, e daí que morreu não sei quantas pessoas. Ou seja, essa falta de respeito, essa falta de solidariedade às vítimas do coronavírus, às pessoas que morreram, aos familiares, é que mostra que, efetivamente, o Brasil precisa, pensar como é que a gente vai sair dessa encalacrada que nós nos metemos no Brasil. É por isso que eu acho que nós não temos outro jeito senão tentar discutir a própria mudança de governo, porque o que eles têm feito na economia, o que eles têm feito na área da saúde. Ontem eu vi um pronunciamento do ministro da Saúde, a impressão que ele passa é que ele não entende nada de saúde, porque ele é um empresário da área. Ele é uma pessoa que trata de fundo de investimento da área da saúde, ele não trata de saúde. Então, eu acho que isso é grave, Antônio Carlos. É grave, e você que mora no Rio de Janeiro sabe o estado de calamidade que está o Rio de Janeiro e muitas vezes a falta de esperança, que vai tomando conta do povo, da periferia, o povo trabalhador. E eu acho que isso é resultado do desgoverno do Bolsonaro. O Bolsonaro não cuida da pandemia, não cuida da economia e não cuida do povo. Se o senhor fosse presidente da República hoje, como é que o senhor resolveria o problema dessa ameaça que é o coronavírus aí à população brasileira? No caso, deveria ter sido começado a resolver no começo. Ou seja, um presidente da República ele não pode governar o Brasil de Brasília. Um presidente da República já deveria ter se reunido com 27 governadores, já deveria ter feito um pacto de atuação dos entes federados, os prefeitos deveriam estar participando. O papel do governo federal é disponibilizar os recursos necessários para duas coisas. Primeiro, para cuidar da questão sanitária, para cuidar da questão da saúde, para comprar os respiradores, para comprar as máscaras, para comprar tudo que é necessário para a saúde, e repassar recursos dentro dos limites do próprio Estado para que as prefeituras possam dar conta de atender a população, porque quem vai atender a população não é o ministro da Saúde ou não é o ministro lá em Brasília, é o prefeito da cidade que vai cuidar das pessoas que estão, doentes, das pessoas que vão ser internadas. E é preciso, então, que o governo federal funcione como se fosse o maestro, organizador da orquestra, dos gerentes, que envolve quase 6 mil prefeitos e 27 governadores no nosso país. E isso não existe. O presidente Bolsonaro transformou os governadores em inimigos, transformou os prefeitos em inimigos, e todo mundo que fala alguma coisa contrária ao presidente vira inimigo. E assim não é possível governar o país. Ou seja, o presidente da República tem que ser o maestro de uma orquestra que tem que estar afinada. É isso que deveria ter sido feito desde o começo. A saída do ministro da Justiça, o Sérgio Moro, do governo, melhora a sua situação nos processos da Lava Jato, presidente? Eu ainda quero provar que o Sérgio Moro é mentiroso. Eu quero provar que o Sérgio Moro é uma cria da Rede Globo de televisão. A Globo faz questão de enaltecer o Sérgio Moro 24 horas por dia, faz exatamente 4 anos, e eu quero provar, de que o Sérgio Moro é um juiz medíocre, mentiroso, e fez o meu processo, a arma para eleger o Bolsonaro e para me tirar do processo eleitoral. Mas eu tenho muito paciência, sou um homem cristão, tenho fé em Deus e vou trabalhar para que o povo descubra a farsa que é o Moro, que criou o Bolsonaro, que foram os dois criados pela Rede Globo de televisão. O senhor é a favor do impeachment do presidente Bolsonaro? A favor de provar que há de verdade crime de responsabilidade, a Constituição garante que quem cometa crime de responsabilidade seja punido. E uma das punições é o impeachment. A Dilma, que não tinha cometido o crime, inventaram uma mentira das pedaladas e caçaram a Dilma.
Portanto, o Bolsonaro já cometeu muitos crimes. Muitos, sabe? O Bolsonaro já fez muitas ilegalidades nesse período que ele está, sabe, no governo. Portanto, se o presidente da Câmara quiser colocar em votação o impeachment, eu serei totalmente favorável. Tá aí, né? O nosso diretor-presidente aqui da Tupi, José Martimenez, ele quer saber se, com a saída do Sérgio Moro do governo, por que o senhor não volta a morar em seu apartamento? Veja, eu não quero morar no meu apartamento porque a dona Marisa morreu e eu não estou a fim de voltar para lá. Eu tô com uma companheira nova e eu não quero levar minha companheira para morar no apartamento. É só isso. Presidente Lula, o senhor pretende ser candidato à presidência da República novamente? Veja, é muito cedo para discutir isso, Antônio Carlos. É muito cedo, ou seja, nós precisamos discutir nesse momento como evitar que o povo brasileiro sofra o que está sofrendo. Nós precisamos fazer algumas coisas. A primeira coisa é convencer a sociedade de que o isolamento é a melhor arma de evitar o crescimento da pandemia. Para que a gente garanta o isolamento, é preciso garantir que as pessoas recebam o recurso mínimo para sobreviver. E para as pessoas que têm que trabalhar, porque trabalham em atividades essenciais, é preciso que o poder público garanta a essas pessoas, sabe, o direito de trabalhar sem correr o risco. Outro dia eu tive num debate num estado e eu dizia para os empresários locais de que se os empresários estão fazendo tanta pressão para os trabalhadores voltar a trabalhar, a pergunta que eu faço é o seguinte: esses empresários assinarão um compromisso, assinarão um registro em cartório de que eles se comprometem que nenhum trabalhador dele vai pegar coronavírus? Ele se compromete a higienizar o local de trabalho? O prefeito se compromete a higienizar os ônibus, ao metrô, a dar garantia para que as pessoas possam se locomover com tranquilidade? Porque é isso, nós temos que cuidar de quem precisa ficar em casa e cuidar de quem precisa trabalhar. Não é uma coisa atabalhoada como querem fazer. Não é apenas uma questão econômico-financeira. É preciso a gente cuidar do ser humano em primeiro lugar. O povo brasileiro não é número, é gente. E nós temos que cuidar como gente. O Trump, que falava muita bobagem há um mês atrás, agora é o país recordista, já tem mais de 1 milhão de pessoas contaminadas, já tem 58 mil mortes, e o Brasil, só o Rio de Janeiro, já tem mais mortes do que a Argentina. É muito grave o que aconteceu no Brasil, o que está acontecendo. E segundo todos os cientistas que falam todo santo dia em rádio e televisão, eles dizem que a coisa pode se agravar. E eu acho, Antônio Carlos, que para cuidar da vida do ser humano não tem preço. Por isso é que eu sou favorável que o Brasil possa, sabe, rodar dinheiro, aumentar a base monetária do país para que a gente garanta que as pessoas tenham como sobreviver enquanto durar a pandemia. Eu tenho uma pergunta aqui do deputado Dionísio Lins. Ele pergunta o seguinte: se o senhor estivesse na presidência, que medidas tomaria contra essa pandemia para salvar vidas sem afetar a economia? Olha, é muito difícil você dizer que não afeta a economia, porque é uma coisa mundial, ou seja, está afetando o mundo inteiro, as maiores economias do mundo foram afetadas, não é possível que o Brasil não seja afetado. O que é importante é que a gente tenha claro de que, para cuidar do povo, a economia pode ficar para ser tratada amanhã. Eu primeiro tenho que resolver o problema, sabe, da doença do nosso povo, e depois eu vou cuidar da economia. Deixa eu te contar uma história. Quando um país entra em guerra, como o Brasil, quando entrou em guerra com o Paraguai, o Brasil gastou na Guerra do Paraguai o equivalente a 11 orçamentos da União naquele período. Você acha que na Segunda Guerra Mundial o presidente Roosevelt pensou quanto estava gastando? O Stalin pensou quanto estava gastando? Era preciso ganhar a guerra. Nós precisamos ganhar essa guerra. Nós precisamos ganhar essa guerra. E ganhar essa guerra significa evitar que o povo fique doente. Não é uma gripezinha, é uma pandemia que ainda não tem vacina, que ainda ninguém tem uma solução. A melhor solução é as pessoas não transitarem com facilidade nas periferias desse país. E isso custa caro. E por isso é que o governo tem a responsabilidade de cuidar. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, qual seria a sua atitude para botar o país nos trilhos novamente, já que o senhor considera que o país está meio
meio fora dos trilhos aí com o presidente. Antônio Carlos, se você analisar bem, veja, o Brasil jogou fora tudo que nós construímos de oportunidade. Veja, o Brasil era protagonista internacional, o Brasil se dava bem com os Estados Unidos, se dava bem com a Europa, se dava bem com a América do Sul, se dava bem com a Argentina, se dava bem com a China. Ou seja, o Bolsonaro jogou tudo fora. Esse ministro das Relações Exteriores do Bolsonaro é um maluco. Sabe? Sinceramente, um cara sem controle. Porque nessas alturas do campeonato, você querer brigar com a Argentina, que é o nosso maior parceiro comercial aqui, você querer desprezar a China, como eles estão fazendo, e ficar tentando lamber os Estados Unidos, que ontem ameaçou que pode cortar voos do Brasil para os Estados Unidos, é jogar o Brasil, eu diria, quase que no limbo. A outra coisa é que não existe credibilidade, ou seja, o ministro da Economia do nosso país, ele não utiliza a palavra crescimento, não utiliza a palavra desenvolvimento, não utiliza a palavra investimento, ele só utiliza a palavra, sabe, ajuste fiscal e venda de empresa. Ajuste fiscal e venda de empresa. E esse país não vai para frente se não houver investimento do poder público. É o Estado que tem que ter força suficiente para induzir o investimento e, se necessário, o Estado alavancar esse desenvolvimento colocando dinheiro. Eu posso dar como exemplo, Antônio Carlos, o meu mandato. Você que é do Rio de Janeiro sabe o que nós fizemos no Rio de Janeiro de investimento em obra de infraestrutura. Você sabe o que foi o PAC no Rio de Janeiro, em que em quase todas as favelas do Rio, as obras que tinham de infraestrutura eram trabalhadores da favela que trabalhavam. Você lembra do pleno emprego que foi criado nesse país? Porque quando houve a crise de 2008, que todo mundo começou a chorar, e que na Europa e nos Estados Unidos, sabe, teve 100 milhões de pessoas desempregadas, nesse país, nós criamos 20 milhões de empregos formais. Por quê? Porque nós fizemos investimento através do BNDES, através da Caixa Econômica, através do Banco do Brasil. Nós fizemos crédito. O povo pobre do Rio de Janeiro tinha crédito consignado, as pessoas podiam comprar, as pessoas trabalhavam. Ou seja, é isso que você tem que fazer. E, para isso, o governo tem que ter credibilidade. Para isso, o governo tem que ter... E, para ele mostrar que ele tem credibilidade, ele tem que acreditar no que ele faz. Para ele acreditar no que ele faz, ele tem que colocar dinheiro para desenvolver o país. Meu querido ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, chegamos ao final. Gostaria de deixar esses minutos finais do nosso programa aqui para o senhor se dirigir ao grande público ligado na Tupi e nas redes sociais nesse momento. Por favor, o que o senhor gostaria de dizer para esse público maravilhoso que está nos ouvindo? Um dos discursos que eu fiz quando eu era candidato a presidente é que eu dizia que nós tínhamos que cuidar do Rio de Janeiro com muito carinho, porque o Rio de Janeiro tinha perdido muito e só saía na imprensa, nas páginas policiais. E eu penso que se você fizer um levantamento, desde o tempo de Getúlio Vargas até hoje, você vai perceber que não teve um governo na história do país que fez a quantidade de investimento que nós fizemos no Rio de Janeiro. Então, eu quero aproveitar esse instante para ser solidário ao povo do Rio de Janeiro, ao povo que perdeu parente, ao povo que perdeu seu emprego, aos trabalhadores da indústria naval, sabe, que já estavam com 82 mil trabalhadores no Brasil e que está desaparecendo, que o Brasil resolveu importar navio de Singapura, da China, da Coreia, aos trabalhadores que trabalhavam diretamente e indiretamente na Petrobras, aos terceirizados, e ao povo do Rio de Janeiro. Ao povo do Rio de Janeiro, porque é um povo que não merece passar o que está passando. Sinceramente, o povo do Rio de Janeiro merecia melhor sorte, merecia, sabe, eu diria, ser tratado com mais dignidade pelo governo federal, pelos governos municipais, pelo governo estadual. Então, eu quero só terminar dando solidariedade ao povo do Rio de Janeiro, ao povo brasileiro pelo sofrimento, dizer que nós não merecíamos isso, o Brasil não merece isso. Eu te confesso, Antônio Carlos, com todo o respeito que eu tenho à liberdade do voto do povo brasileiro, 2018 foi um ano nefasto para a sociedade brasileira e o seu Moro, que fica pintando de santo, é um dos responsáveis. Porque o seu Moro criou o Bolsonaro, não foi o Bolsonaro que criou o Moro, a Rede Globo criou o Bolsonaro e criou o Moro, e o fake news criou o Moro como presidente. Ou seja, então, essa desgraceira que nós estamos vivendo hoje
se deve à irresponsabilidade, sabe, dessa gente que eu acabei de falar agora. Então, eu quero ser solidário ao povo do Rio de Janeiro e agradecer a você, Antônio Carlos, essa oportunidade, porque, nesse instante, nós temos que nos preocupar com a saúde do povo. E, para cuidar da saúde do povo, eu queria dar um conselho. Eu sei que você quer trabalhar, eu sei que você precisa de dinheiro, mas se você ama a sua família, é o seguinte, a melhor forma de você cuidar dela é você não se expor. Se você tiver que sair para trabalhar, use máscara. Se você tiver que sair, se o seu patrão quer que você trabalhe, pergunte se ele vai dar garantia para você. Porque o mesmo discurso que ele faz para levar você a trabalhar, ele não garante a sua vida. E quando você morrer, eu quero saber quem vai se preocupar com a sua família. Então, é importante que os governos tenham mais responsabilidade nisso. Não é só querer abrir o comércio. Ontem eu vi uma cena em Campina Grande, na Paraíba, Antônio Carlos, os patrões, sabe, forçando os trabalhadores a se ajoelharem na porta das calçadas para reivindicar que o prefeito abrisse as lojas. Eu perguntaria se esses empresários que fizeram os trabalhadores se ajoelhar para abrir o comércio, sabe, iriam garantir que essas pessoas sobrevivessem. Iriam dar garantia de vida para essas pessoas. Sabe? Então, é um momento difícil, é um momento de solidariedade, é um momento em que a gente tem que humanizar o nosso comportamento, porque não tem rico e não tem pobre. Ou seja, se bem que as coisas vão arrebentar mais para o lado dos pobres outra vez, eu quero ser solidário e agradecer a você, Antônio Carlos. Lula, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. O Clóvis Monteiro, que vai continuar comandando aqui a programação da Tupi, ele quer fazer uma pergunta para o senhor. Está aqui o Clóvis Monteiro, presidente Lula. Por favor, Clóvis. Bom dia, presidente. Bom dia. O presidente, eu estou acompanhando aqui, está incrível a audiência do Antônio Carlos, a entrevista está bombando nas redes sociais, mas a polarização continua. O Brasil está dividido, né? Desde que o senhor passou pelo governo, a Dilma passou pelo governo, agora veio o Bolsonaro, é uma divisão, mesmo no meio da crise, pessoas morrendo, continua a divisão, a polarização política. Aí eu queria, tem muita gente perguntando, gente atacando, gente com ódio, gente defendendo, gente mandando abraço para o senhor. Eu vou tentar dar uma resumida aqui, presidente Lula. As pessoas estão querendo saber o seguinte: ok, o senhor fez um grande governo quando esteve à frente, depois vieram alguns escândalos e o senhor se defende até hoje. A pergunta é: ninguém do PT tem culpa, apesar do dinheiro devolvido, dos processos todos. Digamos que o senhor não tem a culpa, o senhor se defende em todo espaço que consegue. Mas ninguém do PT tem culpa desses escândalos recentes do Brasil, presidente Lula? Olha, se tiver culpa e for apurado, que as pessoas do PT sejam punidas como qualquer outra. É o que eu tenho desafiado. Veja, eu estou desafiando o Moro. Ele se escondeu atrás da toga o tempo inteiro a provar que o apartamento era meu. Eu estou dizendo, ele sabe que não é. Então, eu provei que não era meu. Por que ele me condenou? Qual é o crime que ele encontrou no meu processo? É um crime determinado, ou seja, ele não sabe que crime foi. Qual é a acusação feita contra mim? O Dallagnol não sabe. Ele disse: não me peçam provas, eu só tenho convicção. Ora, por conta disso, eu fiquei 580 dias preso. Por conta disso, eu passei 4 anos vendo meu nome ser, sabe, esculhambado todo santo dia nos meios de comunicação. Então, essas pessoas precisam aprender que honra, caráter e dignidade a gente não encontra no shopping, não. A gente nasce, ele vem no berço. Então, eu quero provar que o Moro é mau caráter, que o Moro é um péssimo juiz, que o Moro não julgou, sabe, com isenção, ele julgou pensando politicamente, ele já queria ser ministro, sabe? E depois ele saiu do governo dizendo: olha, eu pedi uma indenização para o Bolsonaro me garantir. Quem está garantindo ele agora? Porque ele corre mais risco agora com os milicianos do Rio de Janeiro do que corria com o ministro da Justiça. Eu quero saber se ele vai andar com um pelotão de segurança atrás dele. Ou eu quero saber quem é que está garantindo para ele. Sabe? Sinceramente, é um vexame, sabe? E eu posso te dizer isso, olha, com muito carinho, Antônio Carlos. Você pode pegar a biografia, pegar tudo que é legislação. Ninguém fez mais para combater a corrupção nesse país do que Dilma e Lula. Ninguém fez mais. Todos os mecanismos de apuração, toda a liberdade e autonomia da Polícia Federal, a maior liberdade que o Ministério Público teve foi exatamente no nosso governo. E a gente dizia: a gente está aqui para acertar. Quem errar vai pagar o preço de errar. Tem que ser assim.
E veja, os funcionários da Petrobras que cometeram o erro eram funcionários estatutários de 30 anos de empresa. Eles não entraram para trabalhar quando eu cheguei na presidência. Eles já estavam lá 30 anos atrás. Então, se cometeram o erro e foi descoberto, é porque tinha eficácia da Polícia Federal, porque tinha eficácia do Ministério Público criada por nós. Então, meu caro, é o seguinte, olha, eu vou terminar dizendo o seguinte, olha, todos nós nascemos para fazer o bem na humanidade. Quem cometer erro vai pagar pelos seus erros. Agora, eu só estou pedindo uma coisa, provem um erro que eu cometi, provem. Apresente um documento, uma fotografia, um crime, qualquer coisa. Sabe? Qualquer coisa. O que não pode é fazer a sacanagem, a canalice que fizeram comigo, inventar um processo, me condenar e ainda poderia ganhar as eleições no primeiro turno. E sabia que se eu ganhasse as eleições, esse país ia voltar a crescer, ia voltar a gerar emprego, ia voltar a aumentar salário, ia voltar a aumentar o salário mínimo, porque só tem um jeito para você acabar com a dívida pública, Antônio Carlos, é fazer a economia crescer. E para fazer a economia crescer não é olhar para o PIB, é olhar para o povo. Eu quero saber se cresceu a qualidade da comida, se cresceu a qualidade da educação, se cresceu a melhoria do transporte. É isso que a gente mede no crescimento do país. E é isso que eu faria, meu caro. É isso que eu faria. Agora, o grande erro que o PT cometeu mesmo foi cuidar dos pobres. Porque se o PT não tivesse cuidado dos pobres, não tivesse a inclusão social que teve no meu governo, certamente a elite brasileira não teria tanto ódio contra o PT como ela demonstra ter. O presidente Lula, agradecendo a sua resposta corajosa, deixa eu fazer uma brincadeira para descontrair, então, para agradecer o Antônio Carlos. Se o senhor tivesse que levar para uma ilha deserta, só um, o Bolsonaro ou o Moro, quem o senhor levava, presidente? Sinceramente, eu não iria para o deserto. Sinceramente, eu não iria. Muito obrigado. Eu deixaria os dois sozinhos. Muito obrigado pela participação em nosso programa. E um bom dia para o senhor. Foi um prazer recebê-lo aqui. Antônio Carlos. Bom dia. Bom dia, foi um prazer. Tá aí, bom, chegamos ao final. Pegue aí o